Aí gente continúa enrolando después. Hecho que ahora ya está grabando, ¿no? Y tengo que presentar. Este negocio aquí. Bom, essa primeira figura é para fazer a verificação ou a mostração, como acunharam os meus colegas anteriormente, que se a gente tem um triângulo, o lado de maior comprimento está oposto ao maior ângulo interno. Então, aí você pode mudar o triângulo, como vai entender. O lado de maior comprimento é oposto ao maior ângulo interno, não? Essa é só a verificação ou a mostração. E aí, vou tentar demonstrar isso aqui agora. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, então os ângulos opostos a estes lados não são congruentes e o maior ângulo é oposto ao maior lado. Então, aí tem um triângulo ABC. A gente está assumindo aqui que este lado ACE, que o lado BCE é maior que o lado AC. Então, a construção foi feita para que o lado BC é maior que o lado AC, de tal forma que eu posso fazer este procedimento. Sobre o lado BC, transporto o lado AC. E aqui formo um triângulo isósceles. Estes dois ângulos da base têm os mesmos ângulos. Aí o próximo passo, se a gente chama este ângulo daqui de beta e este pequeno aqui de gama, ou BAD de gama, então este é um ângulo externo, o ângulo θ é um ângulo externo, em D ao triângulo BDA, e ele é a soma, o θ vai ser beta mais gama, que está em azul aqui. O θ vai ser igual a beta mais gama. E isso mostra que o ângulo θ, bom, aqui como o gama é maior que zero, o θ é maior que beta. Só que este θ pode trocar por este daqui. Então, o ângulo alfa, que é θ mais gama, também vai ser maior que o ângulo beta. Porque o θ, este daqui é maior que este. E o alfa é maior que o θ. Então, a conclusão é que o alfa vai ser maior que o beta. E isso mostra, a gente partiu que BC é maior que AC e chegamos à conclusão que o ângulo oposto a ACE, o ângulo beta, é menor que o ângulo alfa, que é o ângulo oposto a BC. Então, essa é a demonstração que o maior lado é oposto ao maior ângulo. Aí pode ser demonstrado o contrário também, que o maior ângulo é oposto ao maior lado. Tem que usar por redução ao absurdo.
Bom, essa é a primeira parte, aí está no material do pote. Para provar a desigualdade triangular. Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Volta à figura anterior, por favor. Quando traçou esse ângulo aqui, o ângulo em D, certo. O que me leva a acreditar que ele é o mesmo ângulo aqui formado em A, porque o triângulo virou... Isso é por construção. Ah, tá. Porque é assim, você parte de um triângulo em que BC é maior que AC. Então, para fazer a demonstração, você fala, bom, você tem um triângulo, eu vou escolher os dois lados maiores. Então, neste caso, os dois lados maiores é BC e AC. Então, esse é o ponto de partida. Então, agora, o ponto de partida iremos supor que BC é maior que AC. Aí não tem perda de generalidade quando faz esse tipo de suposição. Então, aí por construção, você marca o ponto D sobre o lado BC de tal forma que DC tenga a mesma medida que AC. Como esse triângulo ADC é isósceles, então os ângulos da base têm a mesma medida. Certo? Não, tudo bem, né? Quando o triângulo é isósceles, né? Certo. Eu não estava falando, não vi aí em nenhum lugar que o ângulo era isósceles. Só complementando aí, Juan, o ângulo em A, mas em A no triângulo ADC, né? Não é no ângulo A do triângulo original, não. Com aquele pedacinho vermelho ali, ó, ficasse igual o pedacinho embaixo aqui, que é o θ. Isso mesmo. Sim, o alfa é gama mais θ. Isso. Tá, ficou claro agora ou não? Qual é a dúvida? A dúvida era exatamente essa. Porque o triângulo sendo isósceles, os ângulos são iguais, né? Então aí tudo bem, né? É assim, você fala, o θ é beta mais gama. Não, é o θ aqui embaixo com θ lá em cima em A. Isso. Não, é que o primeiro passo é falar, este θ de baixo é beta mais gama. Consequentemente, θ maior que beta. Certo? Θ maior que beta. Porque este ângulo é beta mais gama. Juan, eu acho que a dúvida inicial, né, pelo que eu entendi, quando você colocou aí o ângulo θ em D, acho que ele confundiu que é igual ao ângulo em A, no triângulo ABC. Não, mas o não, ângulo é no o A. ângulo em A é o alfa. Não, era... O professor, não era por isso, não. É do triângulo DAC. Que DC igual a AC, o triângulo... Não, é porque quando a gente está demonstrando, me vem a preocupação de mostrar que esses dois ângulos são iguais, né? Aí eu teria que mostrar que o triângulo ele é isósceles, porque vem essa preocupação em demonstrar isso, né? Não. A demonstração é para um triângulo arbitrário. Você tem um... Não, tudo bem, professor, já entendi já a suposição. Isso, é que o ponto de partida de um triângulo arbitrário, você fala, bom, eu vou escolher os dois lados de maior comprimento. E aí, vou assumir que este de maior comprimento depois segue este, e este de aqui vou projetar sobre o de maior comprimento. Tá, então, desigualdade triangular. Aqui tem
Tem varias brincaderas que dá para hacer ahí con la desigualdad triangular. Aquella, pegar una cordinha y mandar a cortar en 2 pontos. Então, e aí, se você faz fisicamente, aí pede os estudantes tentar montar um triângulo. Então, nem sempre eles vão cortar de tal forma que dá para fechar o triângulo, não? Aqui podem mexer estes 2 pontos. Eu fiz aqui para tentar brincar que se dá para fechar o triângulo e nessa configuração não dá para fechar. Claro que a soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro, não? Então, nessa configuração não vai dar para fechar o triângulo. Se tiver algo deste tipo, aí, em determinado momento, ele consigue fechar o triângulo, ¿no? Deixa eu botar mais, simplificar um pouco aqui, senão não vou conseguir nunca fechar o triângulo. Um pouco eu fiz essa brincadeira aqui para falar da desigualdade triangular, ou que seria a mostração, não? A motivação para falar um exercício de motivação sobre a desigualdade triangular. Para construir um triângulo, essa não é a maior figura. Quando a gente conhece os 3 lados do triângulo, a construção de um triângulo a partir de 3 lados, você coloca um lado e, centrado em um vértice, traça a circunferência com um segundo lado, e centrado no outro vértice, traça a circunferência com o outro lado. E aí é o mesmo problema, só que aí dá para ver que em determinado ponto não se forma o triângulo. Então, os lados têm que satisfazer a determinada restrição para que se forme o triângulo, senão não tem triângulo, não? Então, é outra brincadeira aqui, outra verificação da desigualdade triangular, é que você tem que a soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro. Um problema é que são 3 equações. Então, na prática, não precisa ter 3 equações. Você pode resumir essas 3 simplesmente pegando que o maior lado é menor que a soma dos outros 2. Então, dos 3 lados do triângulo, bom, este é o maior. O maior tem que ser maior que a soma de este e este. Então, analisando tipicamente nos problemas, basta mostrar que o maior lado é menor que a soma dos outros 2 e não tem que mostrar três desigualdades para verificar que acontece a desigualdade triangular. Bom, então agora vamos a demonstração da desigualdade triangular. A ideia usa, aqui a gente parte, aqui tem a desigualdade triangular, a soma dos comprimentos de 2 lados quaisquer de um triângulo é maior que o comprimento do terceiro lado. Então, basta mostrar que o maior lado é menor que a soma dos outros 2. Então, iremos supor, sem perda de realidade, que BC, este daqui é o maior lado. Então, o procedimento aqui vai ser duplicar o lado BA, estender a C, faz a extensão desta linha e pega este segmento e constrói sobre a linha C. Com isso, você está formando um triângulo isósceles. O triângulo ADB é isósceles. E com isso, os ângulos da base, aqui este ângulo em D e este ângulo DBA, tem a mesma medida. Eles dois são o que chamei de teta. ABD e ADB são iguais a teta.
o ángulo, este ángulo que estoy denotando por gamma es a soma de a este chame de beta, o A, B, C, beta, então o gamma é o teta mais beta. O gamma é o teta mais beta. O gamma claramente é maior que o teta, porque o beta é maior que zero, não? É um ângulo positivo aqui. Então, a gente tem que gamma é maior que teta. Y ahí con eso, a gente partió por hipótesis que BC era o mayor lado. Y a gente encontró aquí que o ángulo a gente tenía que o ángulo de BC, que o gamma, es mayor que o ángulo teta. Por otra parte aquí, o CD es igual a CA más AD. Y aquí troca o AD, troca D por AB. Troca D por AB. Então, você chega à conclusão que CD vai ser maior que BC, porque você tinha o ângulo gamma é maior que o ângulo teta, consequentemente o BC é maior, é menor que CD. Então, você tem BC menor que CD. Isso está em correspondência com o maior lado de BC é menor que a soma. Este CD é a soma de CA mais AB. Então, a gente mostra aqui justamente este último pedaço da desigualdade triangular. O BC, o maior lado, é menor que a soma dos outros dois lados. Então, essa é a demonstração da desigualdade triangular. Não sei se ficou clara a minha explicação desse processo. Professor Juan, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Nessa construção, eu coloco esse lado AD igual a AB, é isso? Eu provoco essa igualdade? Isso. A gente parte do triângulo ABC. Uhum. E a gente, o ponto de partida é que o maior lado é o BC. É a suposição de partida. O maior lado é o lado BC. Então, você faz esta construção auxiliar. Esta é uma construção auxiliar. Se este é o maior lado, que é por hipótesis, você faz esta construção auxiliar. Aqui você tem que este ângulo aqui e este ângulo aqui tem que ser os mesmos. Consequentemente, este ângulo gamma, que é o teta, mais beta, é maior que o teta. O gamma é maior que o teta. Então, a partir daí, você tem que o ângulo aqui, DBC, este ângulo, este teta aqui embaixo, é maior
que o BDA. Desculpe, o gamma DBC é o ângulo gama, é o maior que o BDA. BDA. O gama é o maior que este ângulo aqui. Certo? Então, tudo isto tem que ser maior que esta parte de aqui. Pela proposição maior lado, maior ângulo. Se este ângulo é maior que este, pela proposição de maior lado, maior ângulo, CD vai ser maior que BC. Mas isso é justamente o que se quer provar. Porque CD é a soma de CA mais AB. Entendi. Isso é justamente o que se quer provar. O maior lado é menor que a soma dos outros dois lados do triângulo. Que você troca este lado do triângulo, você estica o lado do triângulo. Entendi. Tranquilo. Certo? Obrigado. Não. Bom, aqui vem a mesma ideia com a reflexão. Aqui este problema que é um problema clássico de se você tem, por exemplo, estos pontos C e D podem ser o topo de uma árvore. Então, se tiver um pássaro que quer descer até o chão a pegar comida, que está espalhada em todo lugar, mas ele quer descer e subir o mais rápido possível. Qual seria o caminho mais eficiente para ele? Ir até um ponto F aqui, ou ir até o ponto de tal forma que forma o mesmo ângulo com a vertical ou com a horizontal. Então, é a lei da reflexão, o caminho mínimo. Nos dois casos, o que a gente faz é a reflexão do ponto D, respeito a esta linha L. Então, você troca D por D'. Então, os triângulos CD até aqui e este outro são congruentes. Então, este segmento de aqui tem a mesma medida que este segmento de aqui. Então, você pode comparar que o caminho feito C e D é o mesmo caminho C e D'. E para o caminho vermelho, igualmente, o caminho C, F, D tem a mesma medida que o caminho C, F, D'. Só que agora você compara este triângulo C D' F e pela desigualdade triangular, você chega à conclusão que C D' é menor que CF F'. Então, a lei da reflexão não é mais que o princípio do caminho mínimo. Então, o tempo mínimo que o pássaro levaria é quando ele segue um caminho que, respeito a esta perpendicular, forma os mesmos ângulos de incidência e reflexão. O respeito à horizontal forma os mesmos ângulos de incidência e reflexão. Então, essa é a lei da reflexão se explica facilmente com a desigualdade triangular. O que justifica a lei da reflexão é a desigualdade triangular. Em uma elipse, a definição de lugar geométrico da elipse
a gente define dos pontos que chama de foco. E o que define a elipse é que a distância entre os focos é uma constante 2C. E o que um ponto faz parte da elipse se a distância desse ponto, a soma das distâncias do ponto ao foco for constante para qualquer ponto da elipse. Em qualquer ponto da elipse, F1P mais PF2 é igual a uma constante que é 2A. Então, essa é a definição do lugar geométrico da elipse. Esse 2A tem que ser maior que a constante que define a distância entre os focos da elipse. Agora, o que define o lugar geométrico da elipse é isto daqui. Se você pega um ponto dentro da elipse, se você pega este ponto P1, então essa soma P1F1 mais P1F2 é menor que F1P mais PF2. E se você pegar um ponto fora da elipse, a soma, o P2 que está fora da elipse, a soma P2F1, P2F2 vai ser maior que 2A. Por outro lado, se você tem uma reta que é tangente a elipse no ponto P, e você coloca um ponto A sobre essa reta tangente, o mínimo da soma F1A mais AF2 acontece quando o ponto está sobre a elipse, quando o ponto A está sobre a elipse. A reta tangente toca a elipse em um único ponto. Então, nesse caso, esse ponto P, a soma AF1 mais AF2 é mínima quando A coincide com P. Então, isso mostra que que essa reta tangente funciona como um espelho. É como o caso anterior da reflexão. E estes dois ângulos, aqui, este daqui e este daqui, têm a mesma medida. E justamente, se você botar um foco de luz aqui, toda a luz, independentemente da posição do ponto P, toda a luz vai ser refletida para outro foco. Então, essa é a propriedade especular da elipse. Outra desigualdade, qual é a importância das desigualdades para achar extremos? A gente sempre encontra um maior ou igual. Então, a ideia é que quando é igual, eu posso falar que é um mínimo, que determinada magnitude é mínima ou determinada magnitude é máxima. Então, se você provar que existe determinada relação de desigualdade, permite achar extremos sem precisar derivar. Esta é uma ideia pré-cálculo, ¿no? Que dá para ensinar aos estudantes do ensino médio. Você mostra que vale determinada desigualdade, então você pode mostrar como encontrar, utilizando a desigualdade, máximos e mínimos. E é a ideia nos problemas. Bom, aqui, esta imagem é para ilustrar a desigualdade das médias. Então, aqui está sendo feita, eu tenho dois segmentos, o segmento AB e o segmento BC. A gente vai tomar as médias de duas medidas, AB e BC. A média aritmética, que é a que o pessoal chama simplesmente de média, é a semissoma.
que a gente sabe, AB mais BC dividido 2. Então, geometricamente, isso pode ser interpretado como H ponto médio e traço uma circunferência, ou um arco de circunferência. Então, a média aritmética também pode ser representada aqui, MD, ou em qualquer ponto, ME também é a média aritmética. Agora, tem as outras médias. A média geométrica você, não coloquei a expressão de aqui, você multiplica os números, os comprimentos e acha a raiz quadrada. Essa é a média geométrica. A média geométrica é representada, este segmento BE. Você tem o lado AB, o lado BC, traça uma perpendicular até encontrar a circunferência. E esta é a média geométrica. Isso sai de uma das relações métricas no triângulo retângulo. Aqui tem um triângulo retângulo em E, e uma das relações métricas do triângulo retângulo fala que a altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, é isso que está escrito aqui. O BE é a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, a altura é a raiz quadrada do produto das projeções desse ponto E sobre a hipotenusa. Então, esta relação aqui sai de uma das relações métricas do triângulo retângulo. Agora, tem a média quadrática. A média quadrática é calculada utilizando a média quadrática esta daqui. É calculada, é importante quando aparece o desvio padrão, por exemplo, os erros podem ser para mais ou para menos. Então, para garantizar que sejam sempre positivos, você eleva ao quadrado, você soma os erros ao quadrado. Então, nesse caso, utilizar uma média quadrática. Como essa média quadrática, que está definida aqui, se corresponde com o segmento BD. Bom, aí a gente tem que analisar este triângulo DMB. Também é um triângulo retângulo, DMB. Este lado MB é a semidiferença, o MB é a semidiferença dos lados AB e BC. Porque aqui você tem AB mais BC sobre 2, menos BC, isso dá AB menos BC sobre 2. Então, este segmento MB é AB menos BC sobre 2. E esta daqui é a média aritmética, que é a semissoma. Semissoma. Então, basta utilizar Pitágoras neste triângulo e o BD calcula simplesmente aqui, teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quatetos ao quadrado. Aqui desenvolve e simplifica e chega neste resultado daqui. Então, a média quadrática pode ser identificada com este segmento, BD. E finalmente, a média harmônica vai poder ser identificada com este segmento FE. ¿De onde sai esse resultado? Bom, aí você tem que analisar agora outro triângulo retângulo. Agora é o triângulo MBE. Este triângulo daqui, que é retângulo em B. E aí tem outra das relações métricas que fala que o cateto quadrado, este é um cateto,
cateto cuadrado igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção. Então, cateto quadrado, BE ao quadrado, e ME, que é a hipotenusa, vezes a projeção, FE. Então, a partir dessa relação métrica, aplicada no triângulo EBM, o ME, aqui você troca ME, é a média aritmética, que a média aritmética é AB mais BC sobre 2, e o BE é a média geométrica. Então, pega a expressão para a média geométrica, coloca estas duas aqui dentro, e aí simplifica um pouquinho e vai chegar nesta expressão daqui. Então, uma representação geométrica da média harmônica entre dois segmentos pode ser construída desta forma. Ou a desigualdade das médias, que talvez eu já tenha começado por aí, fala que a média quadrática é maior ou igual que a média aritmética, que é maior ou igual que a média geométrica, que é maior ou igual que a média harmônica. E a igualdade aqui somente acontece quando os dois segmentos têm a mesma medida, que pode ser verificado aqui mexendo no ponto B. Se os dois segmentos têm a mesma medida, todas as médias coincidem, não? Então, essa figurinha é bem ilustrativa sobre as médias. Aqui eu coloquei os números também, aqui a parte de verificar os resultados. Aqui eu não estou demonstrando isto, eu estou simplesmente verificando que isso é verdade. Não estou fazendo a demonstração da desigualdade. A demonstração é algébrica. Aqui só estou justificando porque estou associando a esos segmentos tal média. As médias a média geométrica aparece quando a gente multiplica juros, por exemplo, de 2 meses seguidos, o juro medio é calculado con una media geométrica. A media cuadrática aparece en ese desvío padrón, cuando hay lida con ellos. Y a media que menos familiar es a media armónica. Mas aquí tengo otra construcción geométrica que da un sentido para esa media armónica. Si você tiver dois postes, ou duas alturas aqui, H1 e H2, e você conecta o ponto D com o ponto A e o ponto C com o ponto B, a interseção desses dois segmentos, a partir da interseção desses dois segmentos, bate uma perpendicular, esta altura aqui é a metade da média harmônica. Então, como se demonstra isso? Aqui tem que ver duas semelhanças. A primeira semelhança de triângulo são estes dois aqui, o BFE e o BAC. Então, o BFE, este daqui, com o BAC. Você aplica, aqui são perpendiculares, então tem um ângulo reto e um ângulo comum. Aplicando essa semelhança, você chega a esta relação entre H e H1 e entre N e N mais M. Chega a esta equação daqui. Agora você enxerga a segunda semelhança de triângulos.
entre este de aquí y este de aquí. E aí chega nesta segunda equação entre H e H2. Da primeira equação, você coloca o N em evidência. Colocando o N em evidência da primeira equação, chega nesta expressão. E esta expressão 3 usa para eliminar o N da segunda equação. Então, este N agora vem para cá. Aí simplifica mais um pouco e vai encontrar que esta relação daqui. Então, esta altura H, o inverso de H é a soma dos inversos de H1 e H2. Então, estas três estão relacionadas. A média harmônica, o que está faltando é um 2 aqui. Então, a média harmônica é 2 vezes esta altura H, que estendendo a construção é este ponto H. Aqui tem outra parte que não demonstrei. Este triângulo é semelhante com este e, consequentemente, este triângulo de baixo é semelhante com o de cima e este EF tem a mesma medida que EH. Então, uma ilustração geométrica do sentido da média harmônica é justamente traçar uma perpendicular, conectar este segmento CDE e traçar uma perpendicular pelo ponto de interseção das diagonais nesse trapézio. Então, essa é uma interpretação geométrica para a média harmônica. Também aparece em problemas de resistência, de corrente elétrica. Quando você tem um circuito em paralelo, a resistência equivalente de um circuito em paralelo sem este tipo de resistência equivalente o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências. Então, essa é outra interpretação para a média harmônica que é menos frequente. Outra desigualdade que aparece nos problemas é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Não sei pronunciar direito aqui o Schwarz. Mas, essencialmente, a gente pode apresentar como a partir de vetores ou pode apresentar como simplesmente o produto de duas sequências. Então, a desigualdade para sequências bidimensionais, alguém quer falar? Ô, Juan, sou eu. Você embalou aí, eu queria te interromper, mas você pode voltar lá nas desigualdades, só para fazer só uma observação que acho que todo mundo deve conhecer. Das médias ou só da média harmônica? Das médias também, das médias. Em geral? Em geral. Nessa desigualdade aí, né, evidentemente, o maior valor do segmento, né, está à frente da desigualdade e o menor valor está ali no final dessa sequência de desigualdades ali, né? Ou seja, todas as médias, né, estão entre o maior valor do segmento e o menor valor do segmento ainda. Claro. Você queria que aqui eu posso colocar o máximo entre A e B e o mínimo entre... Isso, é só... O mínimo entre A e B. Exato, chamar essa atenção aí. É verdade, completa a figura. Uhum. E ali na média harmônica, né, eu achei bastante interessante o desenho, se eu for colocar ali na próxima figura. Eu estava pensando aqui, né, numa maneira de como, né, fazer a construção de 1 sobre H, né? Eu acho que através dessa construção aí, fazer a construção geométrica de 1 sobre um certo valor
de H. Se eu posso fixar esse H2, né, como sendo uma unidade de medida, né, e escrever ali um certo H1 em função desse H2 que é a unidade de medida, nessa construção eu tenho um inverso de um número, né, uma construção da qual a gente pode obter o inverso de um número. É só isso que eu queria chamar a participação. Eu não sei que construção poderia ser essa, né? Mas, pô, faça a construção que represente o 1/5. Aí tentaria, né, ali algebricamente saber qual o valor seria do H1, né? Colocaria ali, o H2 poderia ser a minha medida padrão, e essa construção simples aí me daria, então, né, a construção, né, desse valor fracionado que eu estou colocando para você. É só uma aplicação, né, sobre essa figura, né, que você colocou aí sobre a média harmônica. Uhum. Certo. Muito bem, é só isso. Não, das 4 meias, essa é a menos que o pessoal entende menos, não? Então, por isso eu gostei da... E tem várias situações físicas relacionadas a essa média, né, com Claro, velocidades, né, com o circuito, isso aí aparece também. O João ele deve falar melhor aí, mas a questão lá dos Ks, né, do coeficiente de resistividade do solo, né, se muda, né, de uma região para outra, também é dado por essa média aí, né, pela média harmônica. De fato, a ideia da transformação de inversão é justamente isso. Você vai ter, de alguma forma, você tem uma medida e você quer saber qual é o inverso dessa medida. Então, está relacionado com não só o número, sino também a inversa do número é importante. Teve também aquele A mais 1 sobre A é maior que 2. Então, saber o número e seu inverso é uma coisa importante. Uhum. Esos números tienen varios contextos que eles aparecen. Pois é. ¿Más algún comentario? ¿Alguien quer comentar? Bom, tem outra desigualdade que se a gente começa explicando a partir de vectores, até fica trivial, não fica sem graça. Então, mas normalmente é apresentada desta forma, não? Aqui estou fazendo para duas sequências de 2 elementos cada um. Você tem a sequência A, que tem componentes A1, A2, e a sequência B, que tem componentes B1, B2. Então, o produto da soma dos quadrados é maior ou igual que o quadrado dos produtos mistos por componentes, que a soma das componentes dos produtos mistos. Então, em termos, e aí, esta é a versão simplificada. Você poderia ter um vetor de N componentes, não? Para representar geometricamente aqui, eu fiz o caso bidimensional, mas aqui o vetor pode ter N componentes. E este termo de aqui pode ser interpretado como módulo. Aquí estaría o módulo cuadrado vector A norma, o módulo cuadrado vector A norma o módulo cuadrado vector B, y esto de aquí es lo que he definido como producto interno, producto escalar. Entonces, aquí tengo cuadrado do producto escalar. Si você elimina os cuadrados en todas las desigualdades, también puede presentar simplemente de esta forma.
a igualdad va a acontecer cuando los dos vectores son paralelos. Y ahí te sabe la definición de producto escalar, que producto escalar o productos dos módulos o las normas veces o coseno de un ángulo formado entre ellos. Aquí yo fiz a verificación, coloqué los números aquí y noten que, bueno, estos números son los rayos de la circunferencia. Entonces, OA es el vector A que tiene este rayo. OB es a circunferencia en amarelo con este rayo de aquí. O esta circunferencia correjosa representa este producto. Y a circunferencia en azul en este rayo. Entonces, esa fue la forma que encontré para ilustrar la desigualdad. Entonces, lo que hay en contra típicamente es que este producto es siempre mayor o igual que este. Este número es siempre mayor o igual que este. Esta circunferencia correjosa es siempre una circunferencia de mayor rayo que la circunferencia en azul. Entonces, no importa donde usted coloque o punto A, a circunferencia correjosa es siempre de mayor rayo que a otra circunferencia. ¿Y cuándo acontece igualdad? Cuando los vectores son paralelos. Cuando los vectores son paralelos, ellos no precisan ser iguales. Si ellos son iguales, no tienen igualdad. O no precisan tener el mismo módulo. Si ellos tienen el mismo módulo, ainda este producto es mayor que este. A igualdad acontece cuando ellos son vectores paralelos. En términos algébricos, que vectores paralelos, ahí se escribe de esta forma, ¿no? Un vector lambda veces otro vector. Entonces, es una desigualdad aparentemente simple. Sí, esa sería una interpretación geométrica para esa desigualdad. Cuando son perpendiculares, Juan? Cuando son perpendiculares, aquí no tengo. Claro, o producto escalar es cero, ¿no? Cuando son perpendiculares, o producto escalar es cero. O coseno de 90 es cero, ¿no? O curioso ver cómo esa desigualdad aparentemente simples aparecen los problemas y no es tan simples de identificar. Ahí voy a mostrar dos problemas. Bueno, tengo otra desigualdad que a gente ya vio en la primera parte del curso, mas quería lembrar rápidamente, mucha gente que no esté en la primera parte, que tenga o teorema de Ptolomeo y tenga desigualdades de Ptolomeo. La desigualdad fala que o producto de las diagonales es menor o igual a soma dos productos dos lados opostos. Entonces, aquí tengo la demostración. Primero efecto sobre este lado, BA, he construido este ángulo de aquí. A seguir este otro ángulo, he construido opuesto a un lado BA. De tal forma que este triángulo es congruente, es semejante con este triángulo de aquí. Porque hay gente que hace a construcción justamente para que eso aconteça, ¿no? Yo coloqué este ángulo aquí y coloqué este ángulo aquí. Entonces, hay gente que hace a construcción de dos triángulos semejantes. Estos dos triángulos son semejantes. Ahí tenga proporcionalidad de dos lados. Y
a gente encontra medida de una medida que va a ser importante en el futuro. Esta EB, esta medida va a ser importante en el futuro. Ahora tengo otra segunda semejanza. Este ángulo, aquí tengo dos ángulos congruentes. Entonces, si você completa, y este pedacito es común. Entonces, este ángulo es congruente con este de aquí. Tenga congruencia de esos dos ángulos. Y aquí você tenga esta proporcionalidad que ven de aquí. Y eso permite concluir por lado, ángulo, lado. Que este triángulo es semejante con este triángulo. Y ahí escribe a proporcionalidad entre los lados que estaba faltando. Y en contramedida de S. Esta medida y esta medida. Ahí tienen estas dudas, que son las que a gente va a usar. Y ahora el próximo paso de la demostración es a aplicar la desigualdad triangular en este triángulo EBC, aplicando la desigualdad triangular en este triángulo. Aquí el mayor lado, SE, es menor o igual a suma de los otros dos. Eso que pega, o EC, ahí ya tiene aquí. O EB, ahí ya tiene aquí. Coloca en esa ecuación, multiplica todo por ADE, y ahí llegó la desigualdad de Ptolomeo. O hay igualdades. El teorema de Ptolomeo vale cuando o cuadrilátero AB CD es circunscriptible. ¿Qué es lo que acontece en ese caso? Que el triángulo en ese caso es degenerado. El triángulo BC es degenerado. Entonces, en ese caso, EB más BC es igual a EC. Cuando o cuadrilátero ABCD es inscrito en una circunferencia, o triángulo EBC degenerado, o vale a igualdad, vale el teorema de Ptolomeo. Entonces, mas en geral, para o punto B puede estar tanto fuera como dentro, que lo que va a valer es a desigualdad. O producto de las diagonales es siempre menor o igual que otro lado. Entonces, esa otra desigualdad también es usada para encontrar máximos y mínimos. Vamos a seguir. Lo que tengo son los problemas. Este primero es el problema do desafío. Y aquí solo voy a comentar, no voy a presentar la solución para que consigan pensar un poco. Aquí he dado un cuadrángulo convexo. Eso no es, el cuadrángulo, cuando él es convexo, equivale a la misma cosa que un cuadrilátero. La palabra cuadrángulo convexo y cuadrilátero convexo es la misma cosa. Que quien fa esos problemas gosta siempre de dificultar a cosas y no de facilitar. Por eso utilizan a palabras más chiques. En principio aquí está la definición de cuadrángulo.
es una figura plana que consiste en 4 puntos, cada uno unido a otros 2 por segmentos que se intersectan o no. Cuando cuadrángulo es convexo, equivale a un cuadrilátero convexo. Então, é dado um quadrilátero convexo de área fixa, 32. E aí falam que a soma de 2 lados opostos mais uma diagonal é 16. O que pedem é calcular o comprimento da outra diagonal e determinar o comprimento dos lados para que o perímetro seja mínimo. Então, aqui é o problema, e depois para que o perímetro seja máximo. Esse perímetro de máximo mínimo, a gente resolve utilizando uma desigualdade, que vai ser justamente a desigualdade triangular. Na solução desse problema vai aparecer a desigualdade triangular. Então, esse é o desafio. Eu quero mostrar dos problemas que aqui vamos resolver. Deixa eu ver. O problema foi o problema 1 da IMO do 81. E aqui o texto é este daqui. Encontrar o ponto P no interior de um triângulo ABC para qual esta expressão daqui é mínima. E aí define PD, PE e PF são as perpendiculares de P aos lados. Então, você tem um ponto no interior e traça as perpendiculares. Esses 3 pontos é o triângulo pedal. Do ponto P relativo ao triângulo ABC. Então, a ideia é encontrar para qual ponto no interior do triângulo esta expressão daqui, que eu estou calculando aqui, quando que eu tenho um mínimo aqui, onde que tem que estar o ponto? Onde coloco o ponto para que esse resultado seja mínimo? Esse é o problema. Bom, a ideia aqui é que essa expressão daí não é arbitrária. Essa expressão é, nota que BC dividido PD, CA dividido PE e AB dividido FP. Então, essa expressão daí parece familiar, mas não é muito familiar. A gente não pode atrelar um sentido fácil. Porém, a gente tem um sentido fácil para o produto. Se a gente tem BC vezes PD, aqui é uma altura. Então, esse produto é 2 vezes esta área. BCPD é 2 vezes a área deste triângulo. CAPE é 2 vezes a área deste triângulo. E ABPF é 2 vezes a área deste triângulo. Então, essa soma é 2 vezes a área do triângulo ABC. Agora, qual é a relação entre esta expressão de aqui e esta expressão daqui? E essa é a grande sacada do problema, que é utilizar a desigualdade de Cauchy-Swann. Aqui eu tenho o vetor A, as componentes do vetor A, a soma dos quadrados das componentes do vetor a soma dos quadrados da componente do vetor B. E aqui tenho o produto interno. Este termo daqui vezes este termo daqui é uma desigualdade de Cauchy-Swann.
Então, o problema está em identificar. Aqui tem a desigualdade. Se você compara aqui com a teoria, você vai identificar que o A1 ao quadrado é este pedaço daqui, que é o que aparece aqui da área. Isto daqui é a área do triângulo. E aí, esse resultado não depende da posição do ponto P. A área do triângulo vai ser a mesma, independentemente da posição do ponto P. Então, este termo vai ser constante. Então, o que é difícil aqui é, primeiro, pensar na desigualdade de Cauchy-Schwann e depois conseguir identificar que isto daqui é o A1 ao quadrado, que este daqui é o A2 ao quadrado, e assim por diante. E estos termos, este é o B1 ao quadrado, este daqui é o B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado. Isto daqui é uma desigualdade de Cauchy-Schwann. Se você acha raiz quadrada aqui, vezes raiz quadrada aqui, então o denominador simplifica e fica simplesmente BC. Então, este BC é o A1, B1, este CA é o A2, B2, este AB é o A3, B3. Então, o problema foi que esos problemas son proyectados de atrás para frente, ¿no? O pessoal já sabe a resposta e vai utilizando a construção para tornar o problema difícil, ¿no? Bom, uma vez que você tenha escrito a desigualdade de Cauchy-Schwann, agora fica fácil, porque eu quero achar o mínimo desta expressão daqui. Eu quero achar o mínimo desta expressão daqui. Esta de aquí no depende del punto P, es constante. Este de aquí es a área, que no depende del punto P. Entonces, si yo quiero echar o mínimo de este termo de aquí, yo quiero saber cuándo es que acontece igualdad, porque este termo de aquí es mayor o igual que este de aquí. Entonces, lo que precisa saber es cuándo es que acontece igualdad. Entonces, ¿cuándo es que acontece igualdad para Cauchy-Schwann? Cuando as sequências são paralelas, são proporcionais. Isto daqui tem que ser proporcional a este daqui, e este daqui tem que ser proporcional a este daqui, com a mesma constante de proporcionalidade. Então, a gente tem que ter que as duas sequências são paralelas, e se a gente faz isso, dá para... a gente vai encontrar que Holanda vai ser, se você divide dividido este daqui, dá PD ao quadrado, raiz quadrada de PD. Se divide este daqui por este daqui, acho que eu errei uma letrinha por aqui. Aqui deve ser P. O segundo, aquí es PE, o PF ya está aquí, o PE debe vir aquí, y va a dar PF cuadrado, raiz cuadrada de PE. Esta constante de proporcionalidades son PD, PE y PF, y elas têm que ser as mesmas. Então, o ponto P, que faz a igualdade na desigualdade de Cauchy-Schwann, tem que ser o incentro, porque a distância do ponto aos lados tem que ser o mesmo. Isso é a definição de incentro. Se PD igual a PE igual a PF, então o P tem que estar no incentro. Ao ponto que minimiza esta expressão de aqui é o incentro. Não tem 11,41 aqui o valor. Qualquer outro ponto, se você se afasta do incentro, o resultado vai ser maior. Então, o mínimo está sobre o incentro. Então,
esa es la forma en que aparece las desigualdades cuando hay gente que mostrar que existe máximo o mínimo. Y aquí, o legado de esto es que no utiliza, aquí no existe cálculo, no existe derivar una función, es todo simplemente usando desigualdades. Este otro problema también, aquí es a desigualdad triangular. Aquí que hay gente usa la desigualdad triangular. Problema fala que en un triángulo ABC, M es un punto no seu interior. Y ahí tienen que probar esta desigualdad de aquí. O aquí yo coloquei para verificar ou para a mostração, como foi falado, colocando, mexendo no ponto M, ele recalcula tudo, mas sempre é verdade que este termo é menor que este daqui. Ou como é feita a demonstração nesse caso? Primeiro é provado um lema. O lema que é provado é que se o ponto M está no interior de um quadrilátero convexo ABCD, então vale que AM mais MB seria AM mais MB. Estos dois que coloquei em vermelho é menor que ir por fora. BC mais CD mais DA. Então, como se demonstra esse lema? Essencialmente, utiliza desigualdade triangular 3 vezes. No primeiro caso, o que vai utilizar é este triângulo de aqui. Então, vai trocar o MB, ele é menor que BN mais CNM, pela desigualdade triangular. A primeira vez que aplica a desigualdade triangular, aplica no triângulo MNB. MNB. Então, fala que o MB é menor que a soma dos outros dois lados. Aí depois vai aplicar neste triângulo daqui. Então, vai trocar tudo isto por NC mais CA. Essa é a segunda vez que aplica a desigualdade triangular. E, finalmente, tem mais, aplica mais uma vez aqui neste outro triângulo. E troca este lado AC por CD mais DA. Então, aplica 3 vezes a desigualdade triangular e com isso consigue provar que AM mais MB é menor que BC mais CD mais DA. Esse é o lema que vai ser usado um par de vezes a seguir. Para conseguir provar tudo isto daqui. Aplicou a desigualdade triangular 3 vezes. Então, voltando ao problema de partida, primeiro, você vai assumir, como aqui tem esta expressão que tem um mínimo, aí você escolhe um, bom, eu vou assumir que o mínimo vai ser o ponto B. O MB desses 3 comprimentos, eu vou assumir que o menor desses 3 comprimentos, eu teria que colocar por aqui ou por aqui, que o menor desses 3 comprimentos entre MB, MA e MC, vou assumir que este é o menor dos comprimentos.
Ahí, cuando no acontece eso, tengo una demostración análoga. O M en principio puede estar en cualquier lugar. Para demostrar, usted asume que es verdad determinada hipótesis. Entonces, iremos supor, en vez de realidad, que OMB o menos 2,3. Y ahí, sempre vai poder falar que esse ponto M está em por lo menos 2 quadriláteros. Aqui você pode dividir, sendo J, E e F pontos médios, aqui dos lados. Você tem o primeiro quadrilátero, J, B, C, F, o segundo quadrilátero, este de aqui, JSA, e o terceiro quadrilátero, este de aqui. Então, tem 3 quadriláteros. O ponto M tem que estar por lo menos em 2. Se o M estiver aqui, ele está em os 3. Mas no mínimo tem que estar em 2. Então, se assume que o mínimo está aqui. E então agora aplica o lema no quadrilátero ABEF. ABEF. Aplica o lema aqui. E que é o que fala o lema? Que AM mais MB é menor que BE mais CF mais CFA. E aí tem esta equação daqui. Agora, aplica o lema ao quadrilátero BCFJ. BCFJ. E aí, que é o que vai falar? Que BM mais CMC é menor que CF mais CFJ mais JB. E tem esta equação daqui. E aí, o próximo passo é somar as duas. Soma as duas. E chega a toda esta expressão daqui. E aí, vai agrupar B mais FJ. B. O F. Aqui tem esta é uma base média. Então, este daqui é paralelo com este. E tem a mesma medida. Então, o BE mais JF é a mesma coisa que BC. Então, BE mais JF é a mesma coisa que BC. O CF mais FA é a mesma coisa. Estes dois é a mesma coisa que CA e estes dois é a mesma coisa que AB e faz a prova. Então, aí a ideia foi usar a desigualdade triangular para fazer as demonstrações. Bom, acho que já ilustrei um problema em cada caso. Não sei, vou abrir a palavra aí se alguém tiver perguntas, quiser comentar. Acho que vou parar por aqui. Acho que Alessandro ficou, ou ele levantou a mão ou deixou a mãozinha. Não, ainda não tem nenhuma pergunta. Deixa o pessoal participar. Bom, acho que eu posso... Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ali aquela a reflexão da luz, ali, uma propriedade que você colocou. Aquela reflexão? Isso. Uhum. Era nessa daí. Não vou me lembrar que o termo que você colocou, acho que é da física, né? Que eu...
Porque quando estuda em física, além da reflexão, fala, se o raio de luz incide em uma superfície, você, nesse ponto de incidência, traça uma perpendicular, uma reta normal. O ângulo de incidência é chamado ângulo deste raio que chega com a perpendicular, e o ângulo de reflexão é chamado este outro ângulo daqui. Aqui tem um raio saindo. Então, a lei da reflexão, como estudo em física, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas também podia ser considerado este ângulo com a horizontal. Este ângulo também vai ser igual a este ângulo daqui. É um bom conceito para jogar bilhar, né? Sim, tem problemas. Justamente quando a bola bate o ângulo, o que se considera justamente isso, que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ok. E só mais uma coisinha, Juan, ali na parte de elipse, né? A elipse já tem uma construção também no GeoGebra? Sim, aqui tem uma... Eu fiz aqui a construção, você indica 2 pontos, que são os focos. Estos focos são livres aqui. E o que muda o terceiro ponto... Essa densidade aí? Isso é o que... aqui, a construção eu fiz, indicando estes 2 pontos, F1 e F2, e este terceiro ponto aqui. Este ponto eu coloquei sobre a hélice. É um ponto que está sobre a hélice. A construção eu fiz com este ponto daqui. Tem lá, onde tem a parte de circunferência, tem a construção da hélice, sim. Show. E aí, a hora que você coincidir, né, os 2 focos, aí vai ter uma circunferência e evitar... Isso, se você junta os 2 focos, tem uma circunferência. É que a distância aí do ponto, né? Até esses focos aí, quando ele tiver, né, sobre essa circunferência também. Isso. Se você vai no GeoGebra, deixa aí lá no GeoGebra. Tem aqui a hélice. Então, ele pede que você indique 2 pontos, que são os focos, e um terceiro ponto, que é os 3 pontos determinam a hélice. Aqui também tem a construção de uma hipérbole. A hipérbole também, você vai ter que dar 2 focos e um terceiro ponto, e aí vai fazer a construção da hipérbole. A parábola também tem o foco na parábola, e bom, aqui parece que primeiro tinha que dar o vértice e o foco. O vértice e o foco para a parábola. E aí faz a construção. E se dá 5 pontos, ele vai encontrar qual é a cônica que passa por 5 pontos. Tem essas ferramentas já construídas. Que bacana. Essa ainda não tive ainda a oportunidade, né, de usar no GeoGebra. Uhum. Não,
O nessa figura de Lice, eu fui meio rápido. Aqui a ideia é que como se mostra que que F1 P1 mais P1 F2 é menor que F1 P mais P F2. O que se usa é a desigualdade triangular, porque se você considera este triângulo aqui, P1 F2P, você tem P1 F1 mais P1 F2. Este P1 F2 que aparece aqui, ele é menor que P1P mais PF2. P1F2, pela desigualdade triangular, é menor que a soma destes dois. Então, você troca P1F2 por P1P mais PF2. E com isso você mostra que para qualquer ponto no interior da Lice, porque este mais este é 2A. Então, para qualquer ponto no interior da Lice, a soma da distância do ponto até o foco é menor que 2A. E, por outro lado, se você tem um ponto fora da Lice, você tem que considerar P2F1 mais P2F2. Então, agora considera este triângulo de aqui. Porque o P2F2, você pode escrever P2F2, P2F1, P2F1, você pode escrever como P2P mais PF1. P2F2, este daqui, pode ser escrito como P2P mais P2P mais PF1. PF1 mais PP2, estes dois, dá P2F1. E agora, de aqui para cá que eu uso a desigualdade triangular. Aqui, PF2, você vai analisar neste triângulo. E o que é feito é trocar esta soma, estes dois, PP2 mais P2F2, troca por este daqui. A soma destes dois, troca por este daqui. Então, PP2 mais P2F2, estes dois, troca por PF2. E este daqui tem que ser menor que estes dois, por isso a desigualdade fica desta forma. E com isso prova que se o ponto está no exterior, a soma das distâncias desse ponto até o foco é maior que 2A. É uma forma simples de deixar bem claro o lugar geométrico da Lice, não? Que a Lice é somente os pontos. Qualquer ponto no interior é menor que a soma das distâncias é menor que 2A. Qualquer ponto no exterior, a soma das distâncias é maior que 2A. E isso permite pensar que se a reta tangente, se toca a Lice en un único ponto, ese ponto es un ponto que minimiza a soma da distância ao focos.
E se é um ponto que minimiza a soma, distâncias ou focos, é como a figura da reflexão. Então, esta reta tangente é, na verdade, como se fosse um espelho. E este ângulo igual a este, e este ângulo igual a este, que é o que permite encontrar a equação de Lince, essa relação que é feita aí. Foi nesse ponto aí que você tinha falado sobre a luz, né? Eu não entendi se a luz, se ela sai do ponto P, ou se ela sai do foco. Isso, se você botar um farol aqui, a luz vai dispensar em todas as direções. Você botar uma lanterna aqui, a luz vai para qualquer lugar. Okay. Mas todos esos rayos retornan para o foco F2. Independente da posição do ponto P, como este ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, o ponto P pode estar em qualquer lugar. O ângulo de incidência comparado à reta tangente é o mesmo que o ângulo de reflexão. Então, botando uma lanterna aqui, a luz pode espalhar em todas as direções. Agora, em qualquer ponto que ela refletir, ela vai refletir na direção do outro foco. Ou seja, voltando lá no bilhar, se der uma tacada e a bola tiver F1, isso, ela vai passar lá no F2. No bilhar elíptico, é certeza que você pode dar a tacada em qualquer direção que vai retornar no outro foco. E depois volta para o foco original, né? Essa tacada foi forte o suficiente. Isso. E volta no... É isso mesmo. Que joia, que legal. Eu acho que essa linguagem vetorial acho que deve ser familiar para todos nós aqui, né? Questão de produto escalar, vetor como entidade de comprimento, direção e sentido. Também vai ser um dos temas também para a próxima aula, da qual eu vou me apoiar, né? Que é a questão lá da translação. Então, se o pessoal tiver alguma pergunta, né, especificamente sobre o vetor, né, ou essa entidade, a gente também está aqui à disposição para fazer a discussão também. Certo. Acho que eu vou parar de apresentar. Se ninguém tiver outro comentário, eu vou parar de apresentar e se alguém quiser, temos um tempo, 15 minutos, se alguém quiser apresentar algum problema. Ô Juan, é só uma observação que eu gostaria da sua opinião. Nesses exercícios envolvendo desigualdades, a impressão minha, eles sempre são em um nível um pouco mais elevado do que os outros exercícios que não envolvem desigualdades. Qual que é a sua impressão na solução desses exercícios? Não, a desigualdade triangular o problema é a desigualdade triangular, todo mundo entende, não? O problema é dado um problema em específico, agenda social que pode ser usada a desigualdade triangular, não? E que você pode encaixar esse enunciado, mas não sei, não, problema da Olimpíada é tudo difícil, não tem moleza nenhum, não? Claro, claro. Não, mas em geral é o problema 1. Esos que usan desigualdade triangular, normalmente na Olimpíada o problema 1 do primeiro dia é o mais simples. E okay. o problema 6, que é no segundo dia, é o mais difícil, não? Então, eu encontrei vários de desigualdade triangular que normalmente era o problema 1. Que se considera que é um problema que usa, é o mais intuitivo, não? Que todo mundo... A desigualdade triangular todo mundo conhece e todo mundo sabe usar. Quando não é tão trivial assim usar a desigualdade, não é tão... às vezes, você tem que usar mais de uma vez.
tem que combinar como combina. Mas eu acho que é considerado mais simples e não mais complicado. Ah, ok. Tá. Obrigado. É uma impressão que eu tinha, mas não tinha esse conhecimento ainda de como os problemas eram apresentados nas competições. Valeu, obrigado. Esse mesmo problema que ele colocou aí, né, que o mínimo está ali no centro, é uma construção. E se os camaradas não têm a noção ali da resolução, ia queimar bastante a pestana, né, até para poder encaixar ali na desigualdade de Cauchy-Schwarz. E ali, num sentido, né, você tem ali que o produto é maior ou igual, né, na desigualdade, e aí para você afirmou que a resolução, né, o valor mínimo ele ia ocorrer quando acontecesse a igualdade, isso porque a desigualdade ela ia inverter? Não, deixa eu voltar lá no problema. Acho que era este daqui, não? Isso. Você tem esse 11,75, a mesma expressão que aparece ali dentro do parênteses, né? Sim, esta parte daqui é só para mostrar, não? Não, eu digo na parte cor-de-rosa aí dentro, né? A expressão que está em amarelo aqui fora, que está dentro desse parênteses maior aí dentro, né? Isso, esta expressão daqui é este termo daqui. Uhum. É o que a gente tem que saber onde tem que estar o ponto P para que isto daqui é mínimo. Este termo de aqui é este. Este outro termo que não foi dado no problema é duas vezes a área do triângulo ABC. Porque aqui você tem BC Ah, tá. Então aí passou e ali. esse PD, que aqui é uma altura. Então, este daqui é a duas vezes a área do triângulo de baixo. Uhum. Este daqui é duas vezes esta área. E este daqui é duas vezes esta área. Então, a primeira coisa que tinha que... porque normalmente he dado problema y dice, bueno, ¿y de dónde salen? ¿Por qué colocó de esa forma? ¿No? O primero tiene que descubrir que esto de alguna forma está relacionado con esto. Es difícil de descubrir que esta expresión está relacionada con esto. Que esta significa área. Es fácil entender que esta significa área. Y este tema es constante, no depende de P. Independiente de la posición de P, este va a dar un número que no muda. Entonces, si yo quiero encontrar lo mínimo de este pedazo, este constante, entonces tanto faz, no muda con, este tema no muda con P. ¿Quién va a mudar con P es este de aquí? Este de aquí también no depende de P. Entonces, lo único que muda con P es este tema de aquí. Certo? Ok. E esses valores aí, passar então duas vezes essa área para o outro lado lá da desigualdade, esse parênteses maior, ele é maior ou igual, né, que essa quadrado dessa soma dividido por duas vezes a área. Isso. Então, ele tem um mínimo. Ele é maior, então o mínimo vai ser quando vai ser igual. O mínimo vai ser quando acontece a igualdade. Agora caiu a ficha. Isso, a ideia de achar máximos e mínimos usando a desigualdade é justamente quando acontece a igualdade. Você tem uma desigualdade. Então, você tem ideia, A maior é maior ou igual que alfa é maior ou igual que um certo beta, o menor alfa que satisfaz isso é o beta.
Isso. Esse é o ponto. O João está pensando lá ainda. A ideia de achar máximos e mínimos com desigualdade é que, bom, se a desigualdade desta forma, este termo tem um mínimo e este daqui tem um máximo. Se este daqui variasse com algo e vale a desigualdade, existe um máximo para este e um mínimo para este. ¿Y cuándo es que existe ese máximo, ese mínimo? Cuando acontece igualdad. Então, essa é a ideia de achar máximos e mínimos usando desigualdades. E acontece a igualdade quando os vetores são paralelos. Esse é o ponto. Acontece a igualdade quando os vetores são paralelos. Então, este de aqui, dividido este de aqui tem que ser igual a este de aqui, dividido este de aqui, igual a este de aqui, dividido este de aí. E aí você chega que quando você divide este de aqui por este, dá PD. Quando divide este de aqui por este, dá PE. Quando divide este de aqui por este, dá PF. Esse lado tem que ser o mesmo. Então, estos três têm que ser iguais. E se esses três são iguais, então PE equidista dos lados. E o único ponto que equidista dos lados é o incêndio. Bacana, eu tava chutando no ortocentro. Né? Essa é a... Essa é a aula do João, né? Este mínimo aqui vai ser quando coloco o P sobre o incêndio. Qualquer outro valor é maior que... Eu já estou pensando em visualizar esse P aí como se fosse naqueles esquemas das retas de Euler, com aquelas cores pontuais. Acredito que deu uma figura bacana. Uhum. Eu poderia interpretar de alguma forma essa razão aí, o BC dividido por BD? Eu pensei nisso, mas não encontrei nenhum. São alturas, né? São alturas, né? É que o que tem a interpretação é o produto. Eu acho que a interpretação essa expressão foi construída para conseguir o saco X1. Que quem faz o problema faz de trás para frente, não? Apresenta o problema nesse sentido, mas ele fez a construção, ele partiu da desigualdade, sabendo que este negócio era área, e aí que eu tenho que colocar aqui para conseguir usar a desigualdade. Desigualdade com 3 termos ainda, né? Com 3, isso, seria um vetor tridimensional. Também, bem mandrake. Quem faz o problema faz de trás para frente, não? Depois o coitado que tem que resolver é que tem que ter uma iluminação suprema lá para... Olha que resolução elegante, são 3 linhas, né? Clara, limpa. Mas foi bem criativa mesmo. É bem bonito esse problema. É a primeira vez que eu vejo o Cauchy Schwarz aí, né, na resolução do problema aí da geometria. Tem outro parecido, que esse não apresentei porque já estava... mas tem mais um que usa, tem 4 minutos, deixa eu ver se aparece aqui, que também usa Cauchy Schwarz. Lá na lista de exercício da Sola também tem exercício nessas linhas aí, os problemas? Isso, eu coloquei aqui vários, eu coloquei o preprint aí da nossa proposta de artigo. E aqui tem outros problemas que de alguma forma usa desigualdades. Então, este usa a desigualdade da média geométrica. Este usa a desigualdade de Ptolomeo.
Este usa desigualdad triangular. Y tengo otros dos, que estos dos están en vídeo. Tengo a desigualdad triangular y a duas desigualdades triangulares. Estas son, aquí tienen 3, 4, 5 y más 5. Son 10 problemas de Olimpiadas que usan desigualdades para echar máximos y mínimos. Muito legal, muito bom. Gente, se não tiver mais ninguém tiver pergunta, ainda pode ir para o intervalo. E quem vai apresentar também na próxima parte de encontro? Bom, pessoal, falar um de cada vez, senão me perco aqui, né? Aquele sorteio, então, João? Eu voto pelo sorteio aleatório. Valendo uma viagem para Cuba. Com direito à vacina, né? Ah, mas lá ainda não tem vacina.